e ficar em posição quando a gente atingisse a água. As chances de sobreviver a uma queda são muito pequenas. 300 passageiros estão a bordo. Eles têm 10 minutos de combustível e estão a 20 minutos do continente. Essa é a experiência mais horrível e aterrorizante que alguém pode imaginar. É uma coisa horrível. O meu coração batia a 1000 por hora. O meu corpo todo tremia, os ombros e as mãos tremiam. Eu ficava segurando meus joelhos com as mãos, mas os joelhos estavam tremendo demais. Foi uma sensação maluca. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E eu pensei, é isso aí, acabou. O terror toma conta de tudo. A ansiedade cresce cada vez mais. Todos nós já sentimos o poder do medo, mas só recentemente a ciência começou a explorar a nossa emoção mais primitiva. Só agora podemos ver a verdadeira face do medo. Paixão e fúria. Medo. Eu não sei mais o que fazer com esse medo. Ele piora a cada dia. Faz tempo que eu quero acabar com isso. Eu vou encarar uma cobra, só que dessa vez num ambiente controlado. E eu quero observar a minha reação e entendê-la um pouco melhor. Nossa. Tá com medo? Eu tô tremendo. O meu corpo inteiro está tremendo. É como... eu sinto como se fosse desmaiar. Meus joelhos estão bambos e... o meu peito está realmente apertado. Dá pra sentir o medo tomando conta do meu rosto e dos meus olhos. Minhas mãos estão suando. Minha pele está sensível. Meu coração está pulando e a respiração está curta e rápida. Ela fica se mexendo. Eu não consigo ver a cobra se mexendo. Mas o que provoca essa transformação tão poderosa, intensa e rápida quando sentimos medo? Atrás dos olhos, entre os ouvidos, existe um pequeno grupo de neurônios. A amígdala, o centro de controle do medo. Assim que Brooke viu a cobra, a sua amígdala recebeu o alerta de perigo e disparou o alarme. Neurotransmissores foram enviados para todos os sistemas não vitais do corpo, avisando que a energia é necessária em outro lugar. Você não precisa digerir a comida se vai ter de fugir. E isso é comunicado ao seu estômago. Você inibe todos os seus comportamentos, o sexual, o reprodutivo, a digestão, o seu sistema imunológico e assim por diante, só para se preparar para responder ao medo, fugindo de qualquer sinal de perigo. Naquele mesmo instante, a amígdala de Brooke fez sua glândula suprarrenal liberar a substância do medo, o cortisol, o hormônio do estresse. Ele aumenta o nível de açúcar no sangue, produzindo mais glicose que será transformada em energia e enviando ácidos graxos para os músculos para que eles fiquem prontos para agir. O sangue para de circular na pele, provocando um formigamento na musculatura e muito suor.
É a famosa sensação de suar frio que temos quando estamos com medo. Duas outras substâncias, a adrenalina e a noradrenalina, inundam a corrente sanguínea de Brooke, aumentando seus batimentos cardíacos, sua capacidade pulmonar e aguçando seus sentidos. Para sair correndo, você precisa de muito oxigênio. E é por isso que ela está respirando tão depressa, por isso que sente o coração acelerado como nunca sentiu antes. O sangue está sendo enviado para os lugares certos para ajudá-la a fugir. Sobrevivência. É para isso que serve o medo. Fugindo do perigo, Brooke está salvando a sua vida. Mas por que ela sente medo se não há perigo real? Não aguento quando ela se mexe. Essa é a grande questão e o desafio maior da ciência. Como controlar medos desnecessários sem destruir nosso mecanismo de sobrevivência? Se a amígdala é o centro nervoso que controla o medo, o que acontece se ela for desligada? Neste centro de primatas, controlado pela Universidade da Califórnia em Davis, David Amaral descobriu uma resposta para essa questão, pelo menos em macacos. O que fizemos tanto com os animais adultos como com esses filhotes que estão atrás de mim foi desconectar a amígdala do resto do cérebro. Mas o que acontece quando não se tem uma amígdala? Bom, para responder, teremos que observar o comportamento dos animais e como reagem ao medo. Então, nós fizemos o que chamamos de testes de resposta. Nós pegamos objetos que seriam assustadores para um macaco e colocamos comida na frente. Então, apresentamos o conjunto e deixamos o animal observar. Se ele for bastante corajoso, vai pegar a comida, mas se estiver com medo, não vai pegar. E o que descobrimos é que macacos normais simplesmente não pegam a comida. Eles demonstram sinais típicos de medo. Ficam no fundo da gaiola e fogem da cobra. Enquanto os animais com a amígdala desconectada chegam perto da cobra, pegam a comida e até brincam com a cobra. Eles não demonstram nenhum medo. Esses macacos não sobreviveriam muito tempo na natureza. Conforme a vida evolui e as circunstâncias mudam, os perigos também mudam. No mundo moderno, o perigo se apresenta de diferentes formas e a amígdala tem um mecanismo sofisticado de adaptação. Você vai participar de um jogo. Certo. Parece que a amígdala pode proteger você de si mesmo, de suas próprias imprudências, como este voluntário está prestes a provar. Fique bem tranquilo e você só vai usar esse mouse aqui, tá? Tá legal. O seu objetivo é tentar ganhar o máximo de dinheiro que puder. Certo. E imagine que este dinheiro é de verdade, tá? Nosso apostador escolhe uma das várias pilhas de cartas. Algumas lhe garantem um pequeno lucro. Outras são tentadoras e prometem grandes prêmios. Mas punem o jogador por sua cobiça. Os resultados mostram que o batimento cardíaco dele acelera e que sua transpiração aumenta toda vez que ele corre um grande risco. A amígdala está tentando guiar suas decisões. Isso tudo faz parte do que, de modo geral, podemos chamar de medo ou apreensão. Mas isso não significa que sentimos medo. Nós tomamos decisões e se alguém nos pergunta por que fizemos isso e não aquilo, não sabemos responder ou dizemos coisas estranhas como alguma coisa dentro de mim me disse para agir assim. A maioria de nós aprendeu a usar a cabeça para tomar decisões, mas Antônio Damasio diz que só o pensamento racional não é suficiente. A parte racional do nosso cérebro pode nos salvar e tenta fazer isso o tempo todo, mas nem sempre consegue porque existe uma outra parte do nosso cérebro que não é racional. Temos o cérebro racional e o emocional. Os dois estão interligados. Não são como camadas independentes, como fatias de um bolo. Na verdade, temos uma constante interação entre aspectos do nosso cérebro que chamamos de comportamento racional e os aspectos que compreendem o que chamamos de comportamento emocional. Nós precisamos de ambos, precisamos do cérebro todo. Testar nossas respostas ao medo é um processo que começa cedo. Quando somos crianças, descobrimos que o medo também pode ser divertido. E algumas pessoas nunca perdem essa sensação.
Por que algumas pessoas gostam de estar em situações em que sentem medo? Elas assistem filmes de terror. Por que será que gostam desse tipo de coisa? Eu acho que isso talvez sirva como oportunidades para aprender. Na realidade, este é um método através do qual aprendemos a controlar a evolução de nossos medos. Cenas de filmes podem causar tantos arrepios como a nossa própria expressão quando sentimos medo. As sobrancelhas costumam ficar levantadas e juntas. Isso é um sinal claro de medo ou preocupação. Paul Ekman é um especialista em expressões faciais. Vamos ver o que a boca faz. Paul diz que, ao imitar bem uma expressão de medo, acabamos tendo todas as sensações de um perigo real. Quando você faz movimentos musculares similares aos que faria se estivesse com medo, você promove mudanças em sua fisiologia e começa a sentir medo. É sério, mas por que você faria isso? No meu caso, só de esticar a boca, já sinto uma sensação estranha e não gosto. Tente levantar também as sobrancelhas. Essa parte é mais difícil. Levante e tente unir as sobrancelhas. Tente arregalar os olhos. Isso é tão poderoso que produz uma mudança fisiológica muito desagradável. Depois, tente fazer tudo isso junto. É muito desagradável. Portanto, o rosto não apenas expressa suas emoções, ele também é um gerador de emoções. Eu tô exausta. Eu não consigo controlar essa sensação. Eu tô enjoada. Brooke Hayes conhece bem as sensações desagradáveis do medo. Sua amígdala reage à sensação de medo, mas a engana e a faz sentir-se ameaçada até mesmo diante de uma cobra inofensiva. Eu olho pra ela e eu sinto tanto medo, não consigo entender. Mas o que faz o seu cérebro racional? Ele está ocupado reunindo informações mais importantes. Os alertas de perigo que salvam nossa vida, passando pela amígdala, também são enviados ao nosso córtex. O processo começa nos olhos. O sinal vai para esta área, o tálamo. E em vez de ir direto para a amígdala, ele vai para a parte de trás do cérebro, uma região chamada córtex visual. Depois ele retorna para a frente do cérebro, até a amígdala, que fica debaixo do córtex. O cérebro racional de Brooke é lento demais para salvá-la numa situação de risco. E sua amígdala não a ajuda a optar entre lutar ou fugir. Você vai fugir ou vai ficar? E como pretende lidar com esta situação ameaçadora? Eu sei que é comigo. Eu sei que não é o perigo, nem o veneno, nem nada assim que me assusta. É o simples fato de ser uma cobra. Não tem explicação. Deixaríamos de sentir muitos medos desnecessários se a amígdala e o nosso cérebro racional trabalhassem em harmonia. Mas numa situação de risco, nossa amígdala sempre vence. Como está seu nível de ansiedade agora? Eu acho que... Numa escala de 0 a 100. Acho que uns 80. 80? Isso é bem alto. E o que você está sentindo? Daniele Voss começou a ter crises de pânico quando tinha 12 anos. Eu fico preocupada de entrar e não poder mais sair. Sei. Acho que ele vai parar e acho que vou ficar presa e não vou conseguir sair. Bom, vamos ver o que acontece no elevador. Seu pânico é despertado por coisas estranhas ou imprevisíveis. Nossa, o que aconteceu lá? Eu não sei o que aconteceu lá. É possível que você tenha apertado o botão errado? Eu acho que apertei o botão certo. Bom, então vamos tentar de novo. Não nesse? Não nesse daí. Não. Está bem. Ai, essa porta não quer fechar. Eu acho que devemos... Ah, pronto. Não ainda? Tô fora.